Oi, gente, tudo bem? Oi de novo. Tive aqui um probleminha técnico, estou começando aqui novamente. Espero que agora dê certo. É... Ah, beleza, agora deu certo. Pessoal, como eu estava dizendo, a live de hoje, a gente vai ter um convidado muito especial, que é o professor Plínio. Ele está até pedindo aqui para já entrar. Aguardando ele entrar. Tá entrando. E aí, como eu estava dizendo, para quem acompanhou, a gente vai falar hoje um pouco. Olá! Opa, tudo bem? Tudo certo? Que bom que deu certo. É, deu, agora deu. Agora deu. Agora deu. Professor, deixa eu só fazer uma introduçãozinha aqui rápida, Tá. para quem não conhece você. Estamos aqui, então, com o Plínio Tomás, especialista aí em muitas coisas, né? Mas eu acredito que vai poder ajudar a gente bastante com essa parte de gestão estratégica para a gente pensar a nossa profissão da saúde enquanto empresa, né? E não só como uma boa ação ou como uma atividade técnica, né? Então, eu acho que Exatamente. isso é o que a gente vai fazer hoje. Inclusive, escolhi para esse nosso mês, em que a gente está fazendo lives toda semana, conversar com o professor sobre precificação. Eu acho que é uma dúvida recorrente. Só para o senhor entender, semana passada a gente teve uma live sobre psicologia do dinheiro, para entender o Legal. nosso relacionamento afetivo com essa temática, que é uma coisa que é complexa, né? A gente, no primeiro momento, falou sobre a relação entre marketing e vendas, então como que isso vai impactar. E aí hoje eu queria falar, ainda nesse mês, falando sobre vendas, falando sobre dinheiro, falar sobre precificação. Uhum. Então, é isso. A maioria das pessoas que acompanham aqui são profissionais da psicologia, estudantes ou profissionais, e geralmente profissionais autônomos, só para o senhor se localizar, Tá. tá bom? E quem vai assistir depois esse vídeo também no YouTube, que eu vou colocar, também vai ser esse pessoal na grande maioria. E aí fica essa dúvida, né? Como que faz para a gente pensar essa nossa precificação? A gente só copia o que o colega está fazendo? Como que a gente pensa? Bem, isso mesmo. Bom, primeiro, parabéns, né, Patrícia? Você é aniversariante, né? Fez mais um aninho de vida, então parabéns para você, Deus te abençoe. Verdade. Ficou, Obrigada. Obrigada. que bom poder estar quase que no dia, né? Aqui depois, enfim, mas já comemorando aqui com você. Obrigado pelo convite, pela Obrigada. oportunidade. Bom, Claro. trabalhar a cabeça dos colegas, de modo geral, né, para entender a gestão, para conseguir transformar isso em coisa prática, já não é tarefa fácil, como você bem sabe, né? A gente que está atuando nisso já há algum tempo, a gente sabe quanto é uma luta, né? Assim, A luta, a luta. eu realmente acredito, e sei que você também, realmente acredito que a forma como as nossas classes, a área odontológica, a área médica, a área de psicologia, fisioterapia, nutrição, enfim, a saúde como um todo, conseguirá mudar um pouco o atual quadro, né, que é difícil que tem Uhum. da atual circunstância, principalmente no Brasil, ela vai se dar através de uma mudança de mentalidade, né, da forma como enxerga o seu negócio chamado consultório. Eu costumo dizer que a Perfeito. medicina, a psicologia, a odontologia não é negócio, mas o consultório é. O Uhum. consultório é um negócio. E a partir do momento que eu resolvi ser dono de um negócio, eu preciso começar a pensar empresarialmente para que aquela unidade física, onde eu exerço a minha profissão com maior honra, maior orgulho, que ela possa acontecer da melhor forma possível, né? Então eu tenho que pensar em contabilidade, na parte legal, na parte de organização, controle de finanças, gestão de pessoas. Tem uma série de coisas que negligenciar isso, eu acho quase que é, é um desprezo pelo outro, né? Pela própria condição de estar num ambiente profissional onde eu dou emprego para pessoas, ajudo pessoas. Não cuidar disso, eu acho que é um desleixo, né? Mais do que dizer que a gente... Então, assim, a gente precisa realmente cuidar disso. Bom, essa tem sido a minha Perfeito. bandeira, a sua também. E vamos lá Uhum. conversar hoje sobre precificação E aí, estratégica. isso, exatamente. E aí, só uma contextualização, né? Tem muita gente que me acompanha, professor, que não necessariamente é da psicologia clínica somente,
mas atua com psicologia enquanto prestador de serviço de várias formas, né? Certo. Então, a gente tem profissionais que, por exemplo, vão para a área de consultorias, treinamentos também como nós. Temos profissionais que atuam no próprio consultório particular, que não necessariamente vai ter uma clínica, né, com funcionários e tudo. Mas eu acredito que, independente, né, de qual é a especificidade do que a pessoa está fazendo, existem alguns princípios importantes para a gente parar para pensar. Uhum. Uma dúvida muito grande das minhas alunas em relação à precificação da hora, né? Mesmo que hoje em dia a gente faça coisas diferentes, então, por exemplo, uma dúvida muito comum é assim: eu coloco o preço da minha hora no consultório, o mesmo preço da hora de uma palestra, né? Ou então assim, na minha cidade as pessoas cobram R$80 no bairro tal, então eu só posso cobrar esse preço no bairro tal, né? E aí fica uma coisa muito sem parâmetro, né? Então são decisões que são tomadas meio que sabe? Eu acho que eu vou cobrar R$100, acho que eu sinto que eu mereço R$100. Mas a pessoa ela não coloca nenhum lastro de realidade, nem com os gastos que ela tem de operação, que seja pagar uma ferramenta para atender online em casa, né? Ela tem um custo com isso. Então, vamos num beabazinho mesmo, assim, o que o senhor indicaria de dica, de coisas para as pessoas pensarem em relação a isso? Legal. Esse assunto, na verdade, ele parece bem simples, mas ele tem uma certa complexidade para a gente acertar o ponto certo. E esse ponto certo é que eu chamo de estratégico, né? Bom, eu quero começar dizendo, minha opinião com relação a isso, é que assim, tem 2 pontos essenciais para começar a conversa. Primeiro é aprender a fazer conta. Aprender a fazer um cálculo. Um cálculo, existem métodos para isso, a gente pode falar sobre esses métodos já. Então, eu tenho um valor mínimo que eu preciso cobrar para que os custos operacionais estejam sob controle, que eu possa gerar um lucro pretendido com aquele preço, né? Então, existe uma conta para eu saber qual é o limite. Para saber se, por exemplo, se um convênio, uma empresa, enfim, vai me contratar ou propor X reais por hora, por exemplo, por dia, por semana, eu tenho que fazer uma conta para ver se aquilo faz sentido do ponto de vista dos meus gastos mínimos, ou seja, do meu valor mínimo possível. Então, eu tenho que ter contas básicas para precificação. Depois a gente até volta nisso, se você quiser. Agora, o outro ponto é a precificação estratégica. O exemplo que eu costumo dar para mostrar para as pessoas que a precificação estratégica é diferente da precificação calculada por exemplo, se quando uma indústria, sei lá, de equipamento eletrônico lança uma televisão, lançou uma LCD de 50 polegadas, né? Então, quanto ela vai custar? Ela é vendida por, sabe, vou chutar um preço aqui, não sei agora quanto está exatamente agora. 5 mil, sei lá. 10 mil, 5 mil reais. Né? Então tá, e aí tem esse preço, aí daqui a pouco era, sei lá, 10 mil, aí daqui a pouco ela está 8 mil, daqui a pouco aí vai passando um tempo ela está 5, depois 3, daqui a pouco ela é vendida por R$1.500, né? E muita gente se engana mesmo, achando que, porque cobrou 10 mil lá no começo e agora tá isso, é porque tem volume. Então quanto mais volume tem de venda, então eles estão abaixando o preço. Não, é estratégia mesmo, porque os caras sabem que existem um grupo de pessoas que fazem questão de comprar antes de todo mundo, né, para ter aquela sensação de que eu tenho primeiro. Eu sou o primeiro a comprar esse iPhone. Eu sou o primeiro. Então eu tenho, você não tem. Né? Então, as pessoas que querem ter essa sensação de posse primeiro, de conhecimento primeiro, aquela pessoa que tem paixão pela tecnologia, tal. Bom, então, como as empresas sabem que existe este grupo, elas precificam estrategicamente para que este público compre. Quando esgota este público, aí eles falam assim, bom, qual é o outro público agora? É um público que também gosta de tecnologia, mas tem um pouco menos de dinheiro e que não gosta de arriscar tanto, de ser o primeiro a comprar, porque não sabe se vai dar certo ou não. Então ela vai vender para o outro público, mesmo de um preço menor para esse outro público. Aí esgota, aí daqui a pouco começa a ter os seguidores, aquela pessoa, bom, aquela que vai comprar depois que muita gente já tem, porque já está num preço mais acessível para ela e tal. Então, na verdade, se vocês fizerem a conta, eles poderiam vender por esses R$1.500 logo do começo.
Mas eles não vão vender por esse preço logo no começo, porque estrategicamente eles querem se posicionar ali como alguém que vende uma tecnologia diferenciada e sabe que tem um público que está afim de pagar por aquilo para ser diferenciado, né? Então, estratégia tem isso. Estratégia, pensar em precificação estratégica também tem a ver com... Eu vou fazer um exemplo bem simples, né? Bem simples mesmo. Por exemplo, se você fala assim, olha, tem um médico aqui na minha cidade, vou dar um exemplo de medicina, para ser uma área mais genérica aqui. Tem um médico muito bom, é o melhor dermatologista da cidade, é o melhor, é. E quanto cobra a consulta? R$80. O melhor médico de toda a região cobra R$80. A sensação que a gente tem, e essa sensação tem nome, chama dissonância cognitiva, isso, fala assim, tem uma coisa errada aqui. Não, se ele é o melhor, ele não cobra R$80 a consulta. Não cobra. Isso é automaticamente interpretado por todo mundo. Todos nós fazemos isso, né? Se é uma coisa tão boa assim, por que ela está tão barata, né? Se você acha estranho, né? Não é possível. Acho estranho. Se você vai pegar o mais barato da cidade, seja o que for, qualquer tipo de serviço, se é o mais barato, é o melhor? Não. Então, a precificação estratégica não é só um cálculo. Se eu quero me posicionar estrategicamente como alguém diferenciado, tem que ter um preço naquela proporção de interpretação que as pessoas acham que os bons estão naquela faixa. Então, isso também é estratégico. Ao mesmo tempo, se eu quero fazer só volume e não estou preocupado tanto assim com a construção de um nome, no bom sentido isso, né? Todo mundo está preocupado com o nome, mas se eu quero mais volume, fazer um negócio mais simples, para criar essa coisa mais popular, no bom sentido da expressão, e aí eu vou propositadamente procurar encontrar o preço mais baixo possível ali, dentro daquele cálculo que eu falei antes, né? Então, quando essas duas coisas não andam junto, está tudo errado. É chute. Funciona. Não funciona. E uma coisa interessante que você falou da estratégia, por exemplo, agora está muito em alta as clínicas populares, né? Então, as clínicas populares de medicina, as clínicas populares de odonto, imagina, tem... De tudo. Assim, a toda esquina, né? Tá uma coisa louca. Virou um modelo de negócio. Na psicologia, eu brinco que isso não é novidade nenhuma, porque a maioria dos psicólogos, eu vejo uma dificuldade, não são todos, claro, mas eu vejo uma dificuldade muito grande nos colegas de botar um preço sequer que seja digno. Então, vamos supor, o cara, sei lá, ele tem graduação, ele já tem umas 4 pós-graduações, mestrado, doutorado, e morre de medo de colocar um preço maior do que o amigo dele coloca, porque, poxa, será que vão me pagar? Né? E aí, existe todo... Eu não sei como é isso nas outras áreas que você atende, né? Que o pessoal do odonto, não sei se sofre disso. O pessoal de medicina também não sei se sofre disso. Também. Como em que é isso menores, em maior ou menor grau, mas todos eles. Como que a gente explica o cidadão, né, professor, que não é pecado ele cobrar pelo preço do serviço dele? Acho que essa é uma coisa para a gente pensar. E voltando na ideia que eu comecei a falar, né, das clínicas populares, quando a gente vê lá o cara cobrando R$80 a sessão, 90, 70, enfim, na nossa cabeça ingênua, a gente acha que o dono não está tendo lucro. A gente fica assim, nossa, ele não tá, olha que bonzinho, né? E muita gente vai por esse pensamento, né? De tipo, nossa, que clínica justa. Porque tem na cabeça que não está tendo lucro. Vamos falar que ele está tendo lucro, porque senão ele não teria esse negócio. Eu acho que é super importante desmistificar esse bastidor da estratégia, né? Perfeito. Deixa eu falar da primeira parte do que você falou aqui. Eu até comecei esse nosso papo dizendo que o fundamental é mudar a cabeça do colega, né? do profissional da saúde. Porque o que acontece é o seguinte, eu vou falar a minha visão, né? E eu dentro da área de gestão e marketing, da área do marketing, o que eu mais me dedico a estudar é comportamento de compra. Né? Então eu vou falar como alguém que é dedicado a estudar comportamento de compra, como é que as pessoas escolhem seus profissionais e estabelecimentos de saúde. Bom, eu acho que o grande problema na mentalidade dos profissionais de saúde é porque, por alguma razão meio estranha, os profissionais de saúde em geral acham que todo mundo está achando o seu preço caro e está fazendo a escolha por preço. Mas as pessoas não escolhem por preço, as pessoas escolhem por valor.
O dia que isso cair, realmente a fichinha ali, que entrar na cabeça das pessoas, que entrar na cabeça dos psicólogos, médicos, dentistas, enfim, que realmente isso entrar na cabeça, a coisa muda. Porque as pessoas compram por valor. O que é valor? É a proporção, é a relação entre o benefício que eu estou percebendo, né, tudo aquilo que eu vou ter de volta para mim, versus aquilo que eu desembolso, a energia que eu tenho para ter aquela coisa. Né? Então, por exemplo, eu acho que didaticamente fica fácil falar assim, se todo mundo, se uma pizza normal, não diz que pizza por aí custa, sei lá, R$40, não sei, quanto está nas regiões diversas pelo Brasil, né? São Paulo é bem mais caro que isso. Que seja, vamos usar como exemplo, R$40 como exemplo, tá? Uma pizza de mussarela não diz que pizza está R$40. Então você tem geralmente várias perto da sua casa, 5, 6, sei lá, né? E aí uma é levemente melhor naquilo, a outra entrega um pouquinho melhor, outra tem uma embalagem mais rápida, outra tem um motoboy mais simpático, não sei. Coisinhas mínimas, mas que conceitualmente, acho que quem está ouvindo a nossa live aqui sabe disso, que não faz grande diferença. A gente pede aquilo ali, e tanto faz, não muda grande coisa. E o preço, uma é 42, outra é 43, uma é 41,50, está tudo a mesma coisa. Ou seja, qual que você vai escolher? Tanto faz, né? Aqui, quem está primeiro, você chama e está tudo bem, né? Agora a pergunta é, para este lugar onde custa R$40, né? Será que alguém pagaria 55? A resposta é sim, vírgula, desde que... Olha, repara, você que está ouvindo a gente, como é que está a sua cabeça? Não está exatamente assim. Até pago, mas aí num lugar específico, naquela pizza, uma condição especial, num momento... No dia a dia vai a outra mesmo, mas... Né? Aí assim, agora vamos inverter a situação. Né? Então assim, 55 eu pago? Sim, desde que seja ali. Ou seja, se é para pagar 55, lá eu pago. Ou seja, lá, vamos falar em outras palavras, lá vale. Aquela outra não vale. Então não é se eu tenho 55, se 55 é caro ou se é barato. É porque neste lugar, como eu não percebo valor, 55 é caro. Naquele lugar que eu percebo o valor, 55 não é caro. Pagar, sei lá, R$100 por pessoa no Fazano, no restaurante famoso, restaurante Fazano, é caro? Não, é extremamente barato pagar isso no Fazano, né? Então, mas a questão mas ficaria caro pagar isso num restaurantezinho de esquina com cadeira de plástico. Aí é absurdamente caro, não faria o menor sentido. Caro. Mas vamos combinar, porque a qualidade é diferente. Exato. É percepção de qualidade. É percepção. Tem gente que vai falar assim, não, às vezes a comida... Isso. Às vezes o ingrediente comprou no mesmo lugar, comprou no mesmo... Né, tanto o cara do Fazano quanto a tia do restaurante comprou o arroz no mesmo lugar. Mas a questão, agora falando em profissional de saúde, né? Vamos pegar 2 psicólogos, por exemplo, que atendem no consultório um público adulto para psicoterapia tradicional, por exemplo. Só para usar como exemplo. Então, assim, aonde a pessoa vai? Esse aqui cobra R$200 a sessão, aquele cobra R$250 a sessão. Esse tem uma indicação, também tive daquele. As pessoas que trabalham comigo me indicaram esse, a outra pessoa me indicou aquele outro. Qual que eu vou? Tanto faz. Então não tem diferenciação. Quando algo é indiferenciado, a gente dá o nome disso de commodity. É comum. Tudo genérico, que é igual, né? Tudo que é genérico, que é comum, se compara por preço. Aí veio a encrenca. Se eu vou comprar essa caneta aqui, eu quero comprar essa caneta aqui. Então essa caneta é uma caneta normal, tem a marca, tem tudo e tal. Então eu vou procurar preço, já que é a mesma, qual que eu vou comprar? Onde tiver mais barato. Eu quero uma televisão, Samsung, tal tipo, tal tipo. Eu vi, tem sites diferentes, onde eu vou comprar? Não é mais barato, eu não sou besta, já que o produto é o mesmo. Então o que significa? Se as pessoas acharem que todos os psicólogos são os mesmos, são iguais, tanto faz, tanto fez, qual que ele vai escolher? O mais barato. Mais barato. Porque se é igual mesmo. Agora, aonde estaria a diferença da precificação estratégica? Se esse é diferente. E por quê? Exato. Né? E em que ele é diferente, essa é a grande questão, né, Patrícia? Aí é o que eu venho falando esses anos todos, né, professor? Isso. Então eu falo muito do conceito da identidade profissional, né? E desse diferencial que você vai trazer a partir de quem você é, né? Do que você traz. Eu falo que tem muito profissional
fala assim, ah, e agora que eu fiz a pós em neuropsicologia, eu posso cobrar o valor que eu sempre quis, né? E aí ele fica colocando toda a dependência do valor dele em algo que é externo, né? Que é uma pós, que é isso, que é aquilo. E é muito louco, né? Até na semana passada a gente falou sobre a nossa relação com esse dinheiro, né? Tem muitas pessoas que, olha, você pode ter feito, como diz, né, graduação, 5 pós-graduações, mestrado, doutorado, o que for. Se você não se dá o valor enquanto pessoa e a sua relação com esse dinheiro não está bem, você não ganha dinheiro. Você não aceita, né, esse lugar. Mas em termos práticos, é muito interessante, né? É muito comum os profissionais tentarem buscar, não sei se o senhor vê isso nas outras áreas, né? Uma homogeneização. Então, por exemplo, o que é ser o psicólogo ideal? Ele fica buscando um lugar de ideal, sabe? Ah, e se eu chegar aqui, eu vou tá foda. E aí ele fica enlouquecido, tentando chegar nesse lugar, sei lá, cheguei. E ele chegou e não mudou nada. Porque ele não é dele. É como se ele estivesse buscando uma coisa que é do outro, né? E aí quando... Eu estava falando isso hoje agora, numa mentoria, né? Que quando você aceita que o que você tem para oferecer é o que você tem e você assume isso e é desse jeito, é isso que eu acredito, seja teoricamente, seja, né, no teu processo, no teu método de trabalho. Eu vou dar um exemplo. Não, para mim só funciona se for em grupo. Eu não dou conta de trabalhar individual porque eu não acredito. Então, para mim, é só grupo. Banca o grupo. Isso. Tem gente que não banca. Não banca. Porque todo mundo faz individual, então eu tenho que fazer individual também. Então, vou fazer também. Exatamente esse é o ponto. Se todo mundo faz assim, vou fazer diferente. Exatamente o que deveria ser pelo mesmo argumento, né? Ah, se todo mundo faz assim, então eu vou fazer assim. Bom, não, se todo mundo faz assim, vou fazer diferente. Exato. Exato. A lógica da busca parece tão simples, né? Parece simples, só que aí o medo de ser o diferente, de ser o único fazendo diferente. Aí eu queria te fazer uma pergunta fora do schedule. Porque você faz isso que você faz tem quase 20 anos, né, professor? Tem. Assim, mais de 20. Mais de 20, né? Então eu tenho o quê? 5? Então eu sou um baby. E aí eu queria perguntar, eu sei que você já falou isso numa palestra, mas é só eu que assisti, o pessoal que está aqui não assistiu. Mas eu queria te perguntar, quando foi que virou a chavinha de que só ser um profissional técnico e só entender, por exemplo, de ser dentista, né, no seu caso, não ia dar para tocar o consultório, né? Em que momento o que aconteceu, né, para virar a chavinha? Legal, boa pergunta. No meu caso, o processo foi lento, porque foi assim, eu me formei lá no comecinho dos anos 90, né? E aí montei o consultório, tive o privilégio de meu pai poder me dar um consultório ali recém-formado, que era muito comum na época, né? Então estou falando de 91, para ser exato. Aí montei meu consultório, só que pouco tempo depois eu fui trabalhar na prefeitura de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. E por estar trabalhando ali, eu fui, em pouquíssimo tempo que eu estava ali, é uma longa história que eu vou resumir agora, mas eu fui atender, fui elevado, sugado ali para a área administrativa, me chamaram para gestão. E eu, enfim, não sabia nada de gestão, né? Às vezes recém-formado não sabia nem da própria profissão de direito, muito menos de gestão, né? Muito menos de gestão, né? Sejamos claros, né? Enfim, mas aí eu comecei a buscar formação e informação para como lidar com isso. Porque eu tava comandando ali um grupo de 22 profissionais que atendiam nas pontas, porque não era uma unidade de saúde, eram unidades separadas, né? Eram profissionais cedidos. Enfim, então eu era chefe de um monte de gente com muito mais experiência e bagagem do que eu, e eu precisava coordenar tudo isso. Então eu comecei a buscar cursos. Cursos do Sebrae, cursos na Faculdade de Saúde Pública, cursos na FGV, vários cursos pequenos e lendo muito, né? E aí eu fui implantando tudo aquilo ali no serviço público e aquilo foi me fazendo ter um destaque muito rápido e eu comecei a gostar daquilo. Mas como eu fazia aquilo como atividade principal, o meu consultório só ia nos finais da tarde e aos sábados. Então, o consultório parado, eu comecei a perceber que não dá dinheiro. Olha que gênio, né? Olha só. Comecei a perceber que consultório parado não dava o resultado necessário. Gira. Né? Aí eu comecei a colocar pessoas para trabalhar para mim. Outros colegas, eu comecei a testar um método, testar outro, como faz, como paga, como
como que eu remunero essa pessoa, como é que a gente faz esse modelo de parceria, como é que eu seleciono essa pessoa para estar comigo. E aí, errando mais que acertando, e vai trocando e vai fazendo. E aí, a cada coisa que eu ia aprendendo nos cursos que eu estava fazendo, seja lá do Sebrae, da GV, os cursos que eu fazia de modo geral, que eu estava lendo e aprendendo, eu ia aplicando lá. E aí foi dando certo. E aí eu fui virando empresário. Então, quando me dei conta, eu já era gestor, já fui crescendo na prefeitura em cargos, eu subi posto de saúde, enfim, programação de planos de programas de saúde do município. Então, eu fui caminhando cada vez mais na direção de ficar como um gestor em tempo integral e já era empresário, porque eu já tinha clínicas. Aí minha esposa, que é médica, pediatra, terminou a residência dela, montamos o consultório, montamos uma clínica de vacinas. Então, eu desde pequeno de formado, né, que eu me refiro, do começo disso, eu tive que ser meio que empresário na marra, né? E as coisas que eu ia aprendendo, eu fui tendo a coragem de implantar tudo. Então, a primeira especialização que eu fiz foi em saúde pública, porque eu estava nessa área. Em seguida, eu fiz administração hospitalar, e aí cada aula era uma paulada. Então, a sua pergunta é, como é que foi a virada de chave? Foi na pancada. Foi entender que eu tinha uma aula de, sei lá, de contabilidade, eu saí de lá assim, me sentindo um completo ignorante. Porque eu não sabia conversar com o contador, eu não sei o que ele estava falando. E nossos colegas continuam sem saber. Estou me sentindo assim no ambiente de gestão de projeto que eu estou fazendo, só tem engenheiro. Então, aí a pessoa fala de finanças, fala de projeção, gestão de fluxo de caixa, coisas de gestão de pessoas, métodos de avaliação e liderança. E aí eu via que, nossa, meu Deus do céu, como eu e meus colegas são os perdidos. Aí que comecei a fazer? Então eu já estava mergulhado nesse tema e aprendendo todos esses temas, implantando nas minhas clínicas e na prefeitura lá, como eu disse. E eu atendia os pacientes, continuava sempre atendendo os pacientes no final do dia, e aos sábados, enfim. Né? Mas aí eu comecei a perceber que tudo isso era muito sério. Só que a linguagem que todo mundo nos ensinava, pelo menos na ocasião, isso era super complicada, rebuscada. Você que está com engenheiro, então é pior ainda. Né? E eu fiz vários cursos também com pessoas que eram de outras áreas, ou todo mundo já de administração, por exemplo. Então, o que comecei a fazer? Eu começava a entender para mim, interpretar isso e tentar explicar isso de uma forma fácil. E comecei a explicar para colegas que não entendem nada. Então, o meu esforço era transformar o difícil em fácil. E aí eu comecei a escrever sobre isso e falar sobre isso nas associações de classe. E aí, quando eu vi, o negócio começou a espalhar, a ponto de eu decidi que era isso que eu queria. Aí fui fazer minha pós-graduação em marketing para valer, fiquei 3 anos ali na SPM mergulhado nisso para pegar o melhor que tinha e tal, e outros cursos que eu fiz depois também. Mas já sabendo que era isso que eu queria, eu mergulhei no assunto. Em 99, lancei meu primeiro livro, fez 20 anos agora, 5 edições depois, né? Ou seja, cada edição sendo alterada, enfim. Então, este processo foi, como eu falei, não foi um dia que virou, foi um conjunto, né? Foi um processo que eu fui vendo que cada dia eu enxergava mais o quanto eu não enxergava antes. Cada dia eu enxergava a minha cegueira, a minha miopia. E a coragem de implantar e de ensinar fez a diferença. Exato. E aí a pergunta que não quer calar. Se a gente fosse fazer um antes e depois, quando você começou lá, que você estava no seu primeiro curso, que você estava assim, meu Deus, né? O preço da sua hora era um. Hoje o preço da sua hora é outro, né? E o que eu quero dizer para o pessoal é que, assim, você fez a lição de casa. O que é a lição de casa? Cara, sim, tem que fazer pós, sim, tem que estudar, tem que aprender, mas tem que aplicar. E é isso, eu pedi para você falar essa história para isso ficar explícito. Você aplicou, você correu atrás, né? E você podia, por exemplo, não foi o caso, porque a sua vida ela te levou para esse lugar, mas você poderia ter se deparado, como muitos aqui, com a noção de que precisam saber de empreendedorismo, precisam saber de gestão, de finanças, etc., e querer continuar clinicando, sabe? Querer continuar sendo dentista mesmo, vamos dizer assim, lá na ponta. E aí você teria o entendimento de que pelo menos era necessário aprender alguma coisa sobre isso para colocar, nem que seja para terceirizar, botar alguém para cuidar para você, a partir do momento que você entendeu a importância, para se o seu sonho fosse ficar ali clinicando especificamente, você poderia fazer isso. Porque agora você tem um entendimento. Perfeito. Né? Eu vejo muita gente, pessoal, agora é um momento de desabafo, que viram assim para mim. Quem você pensa que você é para falar de clínica se você não clinica mais? E aí eu viro e falo, então,
fiquei 6 anos. Eu sei o que é estar aí no seu lugar. Eu só mudei de papel porque eu encontrei um papel que funcionou melhor para mim, que é o papel de treinadora. Eu me encontro mais nesse papel. Né? Eu acho que esse é um ponto. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Eu quero até acrescentar isso que você acabou de falar, porque de vez em quando eu ouvi muito esse tipo de crítica na minha vida, principalmente no começo. Hoje já nem tanto, né? Mas porque a pessoa falava assim, você é um dentista de dedo seco. Usavam essa expressão, né? Porque, olha só. Mas eu atendi de 90, 91, quando eu me formei, né? Montei o primeiro consultório, né? Até 2001. Então eu fiquei esse tempo todo, esses quase 11 anos, clinicando sempre ali em paralelo e mantendo isso. E mantenho meu CRO ativo até hoje. Eu nunca deixei de... Então, isso é uma coisa importante. Então, assim, porque a pessoa não está atendendo o paciente, ele deixa de ser a profissão? Então, assim, se você fala assim, eu só faço palestras agora, então você deixa de ser psicólogo? Assim, então, por eu estar mais com o paciente, eu deixo de ser dentista? Não. Então, eu falo assim, se você é um dentista e vai ser avaliado, as suas fichas de cobrança de convênio, por exemplo, tem que ser avaliado por outro profissional. Você quer que seja avaliado por quem? Por um engenheiro, opção A. Por um advogado, opção B. Um técnico de informática, opção C. Ou por outro dentista? Ou seja, a profissão não se limita a sentar ali e atender um paciente. Enfim, o médico só é médico se fizer cirurgia? Não, né? Então, tem veterinários, por exemplo, que se dedicam a cuidar de feiras, de fazer fiscalização em feira. Estou dando um dos exemplos de tantas possibilidades. E ele se torna menos veterinário porque não está atendendo cachorrinho? É uma bobagem, sem tamanho isso, né? Ou seja, é absurdo, né? o exercício da profissão, ele é multifatorial. E a gente exatamente estava precisando de profissionais como você, por exemplo, na psicologia, eu que vim da odonto, gente que faz isso na área médica, na área de fisioterapia e por aí vai. Eu atuo em todas as áreas hoje, né? Mas enfim. Mas o mercado precisa de pessoas que consigam fazer a ponte, que é o que você faz, né? Então, você está juntando, você está se dedicando... Então, olha o que faz a Patrícia, por exemplo. É uma pessoa que tem o conhecimento do que é clínica, tem o conhecimento do que é a linguagem, a abordagem, o sofrimento e a dificuldade de um consultório que tem um colega de profissão, que é outro psicólogo, e você foi buscar um outro conhecimento que geralmente essa pessoa não tem tempo de fazer e de buscar, pelo menos não com a dedicação e com o investimento financeiro que você faz, e que eu já fiz. E continuo fazendo isso passado. Então, o que a gente faz é fazer essa tradução, né? Pegar aquele assunto complexo e falar assim, olha, vem aqui que eu te ajudo a fazer isso, eu te explico como é que é, ou numa mentoria que vamos juntos fazer, ou te ensino a fazer, você vai fazendo, né? Alguém tinha que fazer isso. Quem vai fazer isso para nós? Um advogado? Um engenheiro? Então, é uma crítica tola, bem meio boba, né? Eu ouvi isso no começo, hoje não tem mais. Hoje eu nunca mais ouvi esse tipo de bobagem. O povo já acostumou, né? Também isso, né? Já acostumou também. Já criou casca, já não me importo mais com essas bobageiras, né? Mas tem disso também. O que é importante, eu acho, para voltar para o tema central do pensamento empresarial... da precificação. Mais do que isso, do pensamento empresarial, que precificação é um desses elementos, eu acho que para a gente, só para voltar para isso, o seu papel aqui e de quem te segue é muito rico isso, eu estimulo muito com que isso aconteça, você sabe, a gente já conversou sobre isso inclusive. Para quê? Porque eu realmente acredito que só esta visão empresarial mais madura que vai diferenciar. E aí vamos linkar as duas coisas. Estou falando de precificação estratégica. Enquanto o colega, o psicólogo aqui, não entender que ele tem como se diferenciar e que precisa, vamos grifar esse precisa buscar diferenciação, ele tem que ser uma pessoa diferente, se posicionar melhor. Enquanto ele não entende isso, ele vai ser mais um. Mais um é commodity, mais um é igual. Quando eu tenho uma oferta de muitas coisas iguais, o que acontece com o preço? Em qualquer mercado, cai. Por que é que a psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia e odontologia estão caindo de preço? Nutrição, fisioterapia e fono, até desgosto. Porque tipo, já estão piores que as outras áreas. Mas a psicologia está caminhando para essa área, a odontologia está caminhando para esse mesmo buraco. Por quê? Porque todo mundo começa a ser o igual, começa só no efeito manada de ser mais um. Quando todo mundo é igual e a oferta é mesmo de mesma coisa igual, quando tem muita gente oferecendo a mesma coisa, como é que fica a comparação? Por preço. Então, como é que é o jeito de fazer isso? Vamos fazer diferente.
E você falou muito da escolha do usuário, né? Que você estuda muito o comportamento do consumo e tudo. Isso. Uma coisa que eu vejo, eu sei que deve ter isso, por exemplo, um Doctoralha da vida, né? Um site desses que você se cadastra e aí você coloca algum diferencial. Quando eu vou ver a maneira que eles dão de opção para os psicólogos colocarem o seu diferencial, eu leio coisas do tipo: atendo depressão, ansiedade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É como se fosse o dentista falando: meu diferencial, faço canal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso. Quando, na verdade, isso não é diferencial. Exato. Nenhum. Isso Exato. É o que se faz. Essa é a sua formação técnica. Tá, um faz canal, o outro conserta cárie. Beleza. Mas, assim... Isso, é obrigação. Não é isso. Isso é só obrigação. Isso é o mínimo. E mais. E ser bom também é sua obrigação. Ser bom tecnicamente Exato. Não diferencia ninguém. Por incrível que pareça, é difícil até ter que falar isso. Mas a pessoa... Eu conheço, você conhece, quem está ouvindo a gente conhece, um monte de gente fera. Que você tira o chapéu e fala... Cara, aquela pessoa, mas você sabe que ela tá mal. Tá mal de grana, não tá bem. Todo mundo conhece alguém que é fera e que tá mal. O que isso significa pra gente? Que ser bom tecnicamente não é sinônimo, né? Sinônimo de arrebentar, de dar super certo e tal. Não é. Infelizmente, mas não é. Então, qual a diferença daquela pessoa? Que aquela pessoa sabe pensar empresarialmente, de uma forma consciente ou não. Mas ele sabe dar valor a si mesmo, ele consegue cobrar diferente e tem diferencial. Vou dar um exemplo bem simples, mas enfim. A gente tem vou dar um exemplo de um aluno nosso, que foi um aluno do MBA que eu tenho lá aí em Goiânia, sua terra aí, que ele é de Inhumas, na verdade, que é o Dr. Marco Souza, talvez quem está ouvindo a gente até o conheça. O Marco Souza é um cara que eu admiro muito, virou um amigo pessoal, foi nosso aluno lá. Então, qual foi o caminho que ele traçou com a gente durante o curso? Ele começou a entender assim, ele atendia adulto, criança, tudo, né? Falou assim, mas o que eu gostaria de fazer? O que realmente brilha seus olhos? Que aí ele mudava até a forma de dizer da profissão, que ele é oftalmologista. O ideal seria atender criança, mas ele tinha uma crença limitante forte, que era assim, as pessoas não gostam de pagar para criança, e crianças odeiam oftalmologista. São duas verdades, mas parciais, ou seja, uma crença que estava limitando ele a fazer alguma coisa. Então, primeira coisa, elimina essa crença e vamos embora. A questão é, o que criança não gosta do oftalmo, não é o oftalmo em si, é da forma como todo oftalmo atende. O que você pode fazer de diferente para que a criança queira vir até você? E aí a gente começou trabalhando ao longo disso, ao longo do curso, né? Hoje, ele é uma referência. Hoje ele atende pessoas da capital, ele está em Inhumas, ele atende pessoas da capital e de várias outras cidades de estados diferentes. As pessoas viajam para ir lá, 100% particular. Ou seja, ele conseguiu se livrar do convênio, conseguiu fazer um trabalho 100% particular. Agora a pergunta é, como é que isso foi feito? Bom, primeiro que o consultório dele é um submarino, hoje. Submarino? Eu lembro desse. Você lembra? Eu acho que eu mostrei isso. Eu lembro, ele é lindo. É um submarino. Então a criança chega lá, tem um storytelling, né, que vai sendo trabalhado com ela, a criança vai se envolvendo, o corredor tem som de gaivota, já é tudo decorado, teto, é tudo, areia no fundo, obviamente fechado, mas a entrada do consultório tem uma escotilha, um negócio de submarino, o piso, ele é inteirinho assim, ou seja, mas não é só decoração. Você vai copiar a decoração, não vai dar nada. Sim. Mas ele vira um personagem, ele conversa com a criança, o equipamento dele é diferente, ele não usa colírio. Colírio é coisa de oftalmo, ele usa lágrimas e sereia. Né? Então, então ele envolve a criança, a ponto de que as crianças hoje em dia saem de lá pedindo para os pais voltar. Pedindo, eu quero a próxima, quero voltar, quero a próxima. Então, isso é diferencial? Claro. Então, hoje ele consegue cobrar o dobro do que os outros cobram? Consegue. E é tudo particular? Então, o que ele fez? Outra especialização? Não. Ele conseguiu entender, tem que entrar na cabeça do seu cliente e falar assim, o que esse cliente gostaria de ter? Que tipo de experiência ele poderia ter que tornaria, tanto para os pais quanto para a própria criança, uma experiência diferente que ele... Sim, ele poderia vir sem aquele trauma que as crianças geralmente têm de um oftalmo, que é invasivo, que pinga coisa no olho e fica horrível. Então, entender a cabeça do cliente faz a diferença. Isso é agregar valor. E aí o preço fica outro. Fica outro. Eu sei que a gente tem pouco tempo. Daqui a menos de 10 minutos o Instagram vai derrubar a gente aqui, bem provavelmente. Para a gente fechar esse raciocínio, eu sei que o senhor tem hora também. Agradeço demais você ter vindo aqui, falar um pouquinho. Eu gosto muito do jeito sucinto que você fala,
desse pensamento empresarial, dessa importância da diferenciação, que o seu preço é reflexo do que você faz, da tua atuação, não só buscando mostrar para o outro o que você oferece, ponto, porque esse é o mínimo, né? Mas fazendo isso de uma maneira diferente, fazendo isso de uma maneira interessante. E para fechar, né? Se fosse assim, cara, o que você não pode deixar de fazer, né? Assim, aquela dica de ouro para a gente fechar e também para o pessoal, depois eu vou colocar certinho quando eu for divulgar no YouTube, eu vou colocar lá o link do seu canal, das dicas, vários podcasts, várias coisas legais que tem, que eu acho que estão muito... falam de um jeito simples de coisas complicadas para a gente pensar, mas tenta fechar com o que o senhor quiser falar para a gente encerrar esse pensamento. Legal, obrigado pelos comentários, pelo apoio. E eu repito dizer que quanto mais pessoas a gente tiver que realmente sejam sérias nesse trabalho, como você faz aí, e que eu gosto bastante, e que divulguem a mentalidade empreendedora para os profissionais de saúde, para os colegas de profissão, mais a sua classe vai ter mérito nisso, né? Então, vale a pena. Continue nessa jornada difícil. Mas o que eu quero dizer, então, para a gente encerrar aqui, é o seguinte: eu acredito muito que eu chamo das ferramentas essenciais, né? Ferramentas essenciais. Eu não consigo entender como é feita a gestão sem essas ferramentas essenciais, né? Uma delas é o que a gente chama de MCU, Margem de Contribuição Unitária, que é montar isso numa planilha para entender quanto cada coisa que a pessoa faz dá de lucro. Então, você faz só uma consulta, é uma palestra, como você falou no começo, é um procedimento que tem algum tipo de material, enfim, dentistas, por exemplo, tem bastante disso. Então, às vezes tem um procedimento que você cobra caro, mas na hora que você vai ver o lucro que ele dá, proporcionalmente ao tempo gasto para você gerar aquele lucro, o valor hora, o lucro hora que ele dá é pequeno, né? E às vezes tem outra coisa que te dá você cobra pouco, mas o lucro que ele te dá proporcionalmente é muito maior. Então vale muito mais a pena você dedicar mais tempo com aquilo, né? Isso do ponto de vista administrativo puro e simples. Então, sim, as ferramentas essenciais que eu digo é MCU, que é isso aí. Outro é indicadores. Como é que você faz gestão sem ter número? Então, assim, eu quero melhorar na captação de clientes. Quantos exatamente você está captando agora? E quantos você quer exatamente? Qual é a proporção? Qual a taxa de conversão que você tem hoje das pessoas que te procuram, né? E as que eventualmente você fecha? Quantos estão entrando em contato com você, mas nem marcaram por isso? E por que não marcaram? O que aconteceu que esse contato, esse lead, não se converteu em cliente? O que está acontecendo? Você não tem um número para isso, não é gestão, é chute. Você não sabe nada. É chute. É chute bonitinho, mas é chute, né? Então, não. Então, gestão, eu preciso ter aquela planilha de saber lucro por procedimento para poder ter uma equalização daquilo, entender melhor onde eu estou pisando. Eu preciso ter números, porque senão eu não consigo ter metas reais e nem consigo analisar o que está acontecendo, né? E a terceira ferramenta que eu acho essencial e que tem muito a ver com a sua área é regimento interno. É regras de funcionamento de uma clínica, de um consultório. Ah, mas Plínio, sou só eu e minha secretária. Então deixa sua secretária sem regras. E aí ela faz o quê? Ela vai começar a comer pequi, vai comer pequi na sala de espera no intervalo. E você fala, poxa, mas você não teve bom senso? Não faz regra, cara. Né? Sei lá, que pode ser aprontado. Então, assim, quanto maior a equipe, mais essas ferramentas que eu acabei de falar, mais essenciais são. Então, quer crescer, até porque, né? Começa tendo as ferramentas, começa tendo a mentalidade de anotar as coisas. Anotar simples mesmo, vai no papelzinho, vai simples, não precisa complicar, não precisa ter super software. Só você ter a vontade de querer ter a informação, de começar a olhar para o número, começar a ver o que esse número significa e começar a agir sobre esses números. Isso começa simples. Então, e por aí vai. Então, mas eu acho que essas três ferramentas, eu digo assim, para todo mundo, quando me pergunta por onde que eu vou começar? Separando o que é pessoal da empresa, né? Separar a minha vida pessoal daqui, a primeira coisa, acho que isso eu não vou nem considerar. E aí, assim, ter números. Ai, meu Deus. Deu uma travadinha aqui no final. Vamos ver se ele volta para a gente poder terminar bonitinho. Tava tão legal. Deu uma travadinha. Mas eu vou tentar recapitular aqui o que o professor falou então. Então a gente tem que ter um controle. Oi, caiu? Ai, voltou. Caiu, voltou. Falei, ué, subiu aqui. Enfim, então só para a gente concluir. Normal. As ferramentas que eu falo é essa, assim, eu saber quanto dá de lucro cada coisa que eu faço para entender melhor esse contexto. Ter números do que eu faço, do meu dia a dia, porque sem números eu estou
chutando, né? Não tenho gestão. E ter regras de funcionamento para mim e para minha equipe. Claro que a gestão toda não vai se limitar a isso, mas essas 3 coisas, quando me pergunto por onde eu vou começar, é por aí. Então, tendo essas 3 ferramentas, você começa a dar os primeiros passos, você começa a ter regra de funcionamento e parar para pensar. Não copie regra, digo para todo mundo, não copie. Quebra a cabeça assim, que regrinha eu vou pôr? Cria você mesmo. Que regrinha para mim é importante? Que valores meus eu vou transformar nessas regras de funcionamento interno? Nem que sejam 10 regrinhas só, não importa. Mas começa com as suas próprias regras, com a sua própria cara. Começa a pensar em metas a partir de números que você primeiro precisa ter. E ao ter os seus próprios números, faz suas próprias contas de quanto que eu custo. Quanto que eu preciso cobrar no mínimo para poder ter esse custo coberto, né? Então, quando eu começo por aí, eu dou o primeiro passo. Aí eu comecei a brincar de gestão. Aí eu comecei a partir daí. Depois tem muita coisa para a gente ir aperfeiçoando. Mas se não tem essa base da base, nem fica avançou. Muito perdido, muito né? perdido. Muito bom. Estou muito feliz de novo você está aqui. Eu vou salvar agora esse vídeo aqui nos meus aplicativos. Vou conseguir fazer esse download quando ele subir. E vou colocar esse vídeo disponível para quem não viu tudo lá no YouTube para poder ver do comecinho, que eu acho que merece. E gratidão aí pela disponibilidade. Quero dizer ao pessoal que tem uma turma nova do professor aí de gestão. Como que é o nome do curso de gestão? Evolution. Financeira estratégica? Evolution. Esse curso começa aí em Goiânia, tem uma turma em Cuiabá, começando agora, e em Goiânia, né? Tem 2 turmas começando aí. Maravilha. Muito bom. Obrigado. Depois eu vou passar essas informações. Se tiver alguma coisa online também, professor, que aqui a gente tem gente de todo lugar, então se vai ser interessante, coloco também na descrição do vídeo. Legal. Gente, beijo, beijo, boa semana, boa segunda para vocês. Eu vou encerrar aqui antes que derrubem a gente. E a gente se vê numa próxima, falando sobre gestão para a saúde. Beijo, beijo, bom dia, professor. Valeu, bom dia a gente a você se também. vê por aí. Obrigado, valeu. Tchauzinho. Tchau.